Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira rica, abundante e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração, você que me ouve do outro lado. Seria importante que você ouvisse esta mensagem. Ao fim dela você vai descobrir quem está prevalecendo na sua vida. Por isso seria muito importante que você ouvisse essa mensagem até o fim e você vai perceber dentro da palavra de Deus quem da sua vida está tendo o controle, tá? Romanos capítulo 7, versículo 11 diz assim: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Veja que a Bíblia aqui está falando do pecado e do mandamento. Ora, se a Bíblia fala aqui do pecado e do mandamento, logo entendo eu que a Bíblia aqui está falando de duas pessoas. Uma é a pessoa de Cristo, precisamente falando a pessoa do Espírito Santo. A segunda é a pessoa do pecado, ou a pessoa do mundo. E uma dessas duas pessoas deve prevalecer na vida de todo ser humano. Ou a pessoa do Espírito Santo, que deve prevalecer, que significa vencer, ou a pessoa do mundo, que é a pessoa do pecado. Se a pessoa do Espírito Santo prevalece na vida de alguém, repito, prevalecer significa vencer, significa que aquele alguém vai estar sob o cuidado do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo prevalece na vida de alguém, que significa alguém deixar ser cuidado pelo mesmo, significa que ele vai cuidar daquele alguém em cada detalhe, conduzindo diretamente à salvação. Quando alguém deixa o Espírito Santo prevalecer ou ter o controle da vida do mesmo. Mas quando prevalece a pessoa do pecado, que é a pessoa do mundo, aí diz assim: pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Ou seja, se a Bíblia diz pelo mesmo mandamento me enganou e me matou, está se falando isso para quem conhece a palavra. Porque a pessoa que conhece a palavra e deixa que as coisas que estão relacionadas ao mundo prevaleçam na vida de alguém, aquilo que do mundo, na vida de alguém sendo conhecedor da palavra, vai prevalecer, exatamente aquilo que está prevalecendo na vida daquele alguém, o diabo vai usar aquilo para enganar e consequentemente levar para a morte aquele alguém, por ser conhecedor da palavra e deixar se enganar, deixar se levar pelo engano. Pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por que a Bíblia diz isso? Porque há muitas pessoas que são conhecedor da palavra, mas mesmo sendo conhecedor da palavra, são as coisas que estão relacionadas à velha criatura que está prevalecendo na vida de muitas pessoas. Porque tem muita gente que com essa palavra é verdade, mas não quer renunciar ou abandoná-lo, o que está vinculado à velha criatura. E quando alguém deixa prevalecer na vida do mesmo, sendo conhecedor da palavra, por exemplo, a desobediência, por exemplo, o engano, a rebeldia. Irmão, o que há de gente rebelde, ignorante, que não aceita a verdade, não passa de rebeldia. E aquilo que prevalece de errado na vida de alguém, significa que aquele alguém está sendo vencido por aquilo. E o alguém que é vencido por algo que está relacionado ao mundo, aquilo ali vai enganar aquele alguém e vai levar direto para a morte, como diz a palavra. Então pergunta a você que me ouve: quem está prevalecendo na sua vida? Quando a pessoa do Espírito Santo prevalece, que significa vencer. Quando alguém deixa ser cuidado pelo Espírito Santo, quando alguém confia sua vida ao Espírito Santo, quando alguém está sob o cuidado do Espírito Santo, não há nada do mundo na vida daquele alguém, porque o Espírito Santo é quem vai cuidá-la. Ora, se é o Espírito Santo que vai cuidá-la, o próprio Espírito Santo vai preencher aquele alguém em cada detalhe, porque esse alguém confiou a sua vida nas mãos do Espírito Santo. Vai ser cuidado pelo mesmo.
ele vai preencher, edificá-lo, lavá-lo, santificá-lo, fazendo com que não haja mais nada do mundo na vida desse alguém. Ou seja, o próprio Espírito Santo vai conduzir esse alguém diretamente para a salvação, porque esse alguém confiou sua vida a ele. Agora, quando alguém conhece a palavra, independente de quem, e deixa que as coisas antigas continuem fazendo parte da sua vida, independente do que seja, aquilo ali vai enganar aquele alguém, o adversário vai usar aquilo ali para enganar aquele alguém, e vai acabar aquele pecado prevalecendo do mandamento na vida daquele alguém, levando aquele alguém diretamente para a morte. Todas as coisas que estão vinculadas ao mundo, se prevalecer na vida de alguém com essa palavra, aquilo ali nada mais vai ser do que o engano na vida daquele alguém, e vai levar aquele alguém diretamente para a morte, como diz a palavra de Deus. O pecado prevalecendo do mandamento. Ora, se o pecado prevalecendo do mandamento, está falando de quem conhece a palavra. Então, tudo que está vinculado ao pecado, se prevalecer na vida de alguém, significa que aquele alguém vai estar sendo vencido por aquilo. E se um alguém é vencido por algo que está relacionado ao pecado, aquele alguém vai se tornar escravo do pecado. Alguns têm sido vencidos pela desobediência. Outros, como falei, pela rebeldia, pela ignorância. Outros estão sendo vencidos pelo próprio pecado, pelo mundo. Há muitas pessoas sendo vencidas por muita coisa que está vinculada ainda ao mundo lá fora. E aqueles que são vencidos por algo que está vinculado ao mundo, aquilo ali nada mais será que o engano na vida daquele alguém. E vai levar aquele alguém diretamente para a morte, porque está deixando ser vencido por algo que não deveria. Então finaliza essa mensagem com essa pergunta no seu coração: quem na sua vida está prevalecendo? Porque tem aqueles que prevalece o Espírito Santo, óbvio, mas tem aqueles que estão prevalecendo, infelizmente, do pecado. Está dizendo que eu estou andando no pecado, pastor? Não. Mas é que tem pessoas que, mesmo sendo conhecedor da palavra, muita coisa que está vinculada ao mundo, que também é pecado, ainda está prevalecendo na vida de muitos. E aquilo está sendo um engano na vida da pessoa, levando ela direto para a morte. Porque tem pessoas que não se esforçam para mudar. Então, que eu ver essa palavra aqui, o pecado prevalecendo do mandamento. Ou seja, tem a pessoa que o Espírito Santo prevalece na vida dela, vence aquela pessoa e a vida dela passa a estar sob o cuidado do Espírito Santo. E tem aqueles que deixam ser vencido pelo pecado. O pecado é que prevalece. E aí passa a estar sobre o domínio do pecado. Se alguém for vencido pelo Espírito Santo, será conduzido para a salvação. Se na vida de outro prevaleceu o pecado, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O pecado vai enganar e consequentemente levar para a morte. Duas pessoas. A pessoa de Cristo, que é a pessoa do Espírito Santo, e a pessoa do pecado. Eu pergunto para você que me ouve do outro lado de algum lugar: qual dessas duas pessoas na sua vida está prevalecendo? A que está prevalecendo é a que está no controle da sua vida. Eu não sei a que está prevalecendo na sua vida, mas você deve saber quem na sua vida está prevalecendo. Porque tem muita gente que conhece a palavra e não se esforça para mudar. Tem muita gente que conhece a palavra e não deixa de lado a malícia. O pecado está prevalecendo. Tem muita gente que conhece a palavra, não deixa de lado o vício. O pecado está prevalecendo. Tem muita gente que conhece a palavra, não deixa de lado, por exemplo, os maus costumes. O pecado também está prevalecendo. Ou seja, tudo aquilo que está vinculado ao pecado, se prevalecer na vida de alguém, aquilo ali vai enganando aquele alguém, levando diretamente para a morte. Por isso eu perguntei: quem tem prevalecido na sua vida própria? Tá bom? Que você possa refletir e se perguntar: quem está prevalecendo na sua vida? Tá bom, queridos? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.